Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo para mais um momento de vitória, de conquista, de realização da sua aprovação inequívoca, absoluta, irretratável e irrevogável no exame de ordem unificado. Tudo bem com você? Meu nome é Cristiano Dionísio e hoje vamos estudar, neste nosso encontro, classificação dos bens jurídicos. Em especial, trabalharemos a perspectiva dos bens jurídicos imóveis, ok? Antes de mais nada, é importante ter em mente que o bem jurídico é um elemento importante dentro do direito civil de forma geral. Afinal, o bem jurídico é um dos elementos integrantes da própria teoria geral da relação jurídica e é em função dos bens jurídicos que você terá o exercício da pretensão do sujeito ativo numa relação jurídica e também o dever jurídico que incide, que recai sobre o sujeito passivo de uma determinada relação jurídica. E é importante também, é claro, destacar que esta classificação de bens jurídicos se projeta como importante para outros desdobramentos dentro do direito civil, inclusive, por exemplo, a classificação de obrigações. Também se aproveita bastante da própria classificação dos bens jurídicos em si, ok? Então vamos começar essa nossa análise do que é bem jurídico e trabalharemos de forma específica nesse nosso encontro a perspectiva dos bens imóveis. Foi dada a largada, começamos, portanto. Bem jurídico é um ente de utilidade lícita para o indivíduo ou para a coletividade. Embora essa definição, embora esse conceito seja simples, ele permite uma reflexão bastante aprofundada. Antes de mais nada, bem jurídico é um ente. Significa dizer que o bem jurídico pode ter existência incorpórea ou corpórea. Considera-se bem jurídico incorpóreo aquele que não tem existência fisicamente constatável. Por exemplo, as relações patrimoniais, o crédito é um bem jurídico, patentes, direitos autorais e royalties decorrentes dessa perspectiva também correspondem a bens jurídicos. Os direitos em si correspondem a bem jurídico. Imagina a situação em que a pessoa rasga um contrato. Ela está rasgando o papel, o documento escrito, mas ao ato de rasgar aquele contrato não anula os direitos dos credores que estavam ali evidenciados naquele documento, por exemplo, ok? Então, o bem jurídico incorpóreo é aquele ente que não tem uma existência fisicamente constatável. E aqui eu utilizo a expressão física como campo do conhecimento específico realmente, ok? Então, se não tem estrutura fisicamente constatável, falamos de bem jurídico incorpóreo. Já o bem jurídico corpóreo, contrário senso, é aquele que tem existência fisicamente constatável. Não importa se microscópico ou macroscópico, não importa se é algo infinitamente pequeno, como seu patrimônio genético, como DNA ou como um nanorobô, vamos imaginar, ou algo grande, como um automóvel, um edifício ou um navio. O importante é que o bem jurídico corpóreo tem existência fisicamente constatável. Uma outra observação importante é que, evidentemente, não importa o estado da matéria, se é líquido, sólido, gasoso, enfim, tendo existência fisicamente constatável, fica caracterizado como sendo um bem jurídico corpóreo, ok? Mas tudo isso dando início à nossa primeira análise, enfim, desse conceito de bem jurídico. Portanto, o bem jurídico é um ente, seja ele com existência incorpórea, seja ele com existência corpórea. De utilidade lícita. Utilidade significa que esse bem jurídico deve ser apropriável, mas não necessariamente no sentido de ser objeto do direito de propriedade, não, mas que tenha uma utilidade para aquele indivíduo ou para a coletividade, que seja realizável. Não, por exemplo, de nada me vale falar que o
núcleo de uma estrela anos-luz da Terra existe. Existe, sim. Vamos imaginar que os cientistas, os astrônomos, de fato reconhecem ou venham reconhecer a existência de uma determinada estrela e que o núcleo dela é mais enfim, intenso que o do próprio Sol, vamos supor. Isso é um dado científico, um dado da realidade. Mas isso faz do núcleo daquela estrela que está a centenas de milhões de anos-luz da Terra, vamos imaginar, um bem jurídico? Não, porque lhe faltaria essa instrumentalidade. O bem jurídico é um ente, ou seja, algo que existe, mas que é útil. Essa questão da utilidade é absolutamente importante. E não é qualquer utilidade. Evidentemente deve ser uma utilidade lícita. Até mesmo porque a ilicitude de um objeto pode até mesmo acabar determinando a invalidade de um negócio jurídico. Um dos critérios de validade do negócio jurídico, à luz do artigo 104 do Código Civil, é justamente o fato do objeto ser lícito, possível, determinado ou determinável, perfeito? Então a licitude é importante. O bem jurídico, ele é um ente, é um elemento que existe de forma incorpórea ou corpórea, abstrata ou concreta, que tenha uma utilidade e essa utilidade é reconhecida como válida pela lei. Uma utilidade lícita para aquele indivíduo ou para aquela coletividade. Perceba que na minha descrição, nessa nossa construção de bem jurídico, nós não falamos de valor, de precificação. De forma mais contemporânea, se entende que eventual valor de mercado é um elemento importante, mas não é caracterizador da existência de um determinado bem jurídico. Até porque existem muitos bens jurídicos que não são precificáveis a mercado. Por exemplo, a própria dignidade humana, a própria liberdade, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à autodeterminação dos povos, são bens jurídicos, evidente, que não possuem possibilidade de precificação a mercado. Do que significa isso em termos de preço, de valor, de patrimônio, digamos, ok? Então, de forma mais contemporânea, se entende que a perspectiva de uma avaliação patrimonial pode ser um adendo, pode ser um atributo a ser verificado em relação ao bem jurídico, mas não é um elemento constitutivo do bem jurídico em si, ok? Queridos, com isso nós temos aqui um mapa, digamos, que vai guiar o nosso caminho realmente na classificação dos bens jurídicos. Nós temos os bens jurídicos considerados em si, os bens jurídicos reciprocamente considerados e a classificação dos bens jurídicos de acordo com a titularidade do domínio. No primeiro momento, vamos enveredar pelo caminho dos bens jurídicos considerados em si. Nesse caminho, nós vamos verificar as características, os atributos próprios da existência material daquele determinado bem jurídico e como ele pode ser classificado, considerado em si mesmo, ou como alguns autores preferem, o bem jurídico considerado de acordo com sua própria natureza. Nesse eixo, nós temos os bens jurídicos imóveis e móveis, os bens jurídicos fungíveis e infungíveis, temos também os bens jurídicos divisíveis e indivisíveis e o bem jurídico singular ou coletivo, ok? E o nosso trabalho, é claro, começa pela classificação dos bens jurídicos como sendo bens jurídicos imóveis. Amigos, à luz do artigo 79 do Código Civil, considera-se bem jurídico imóvel o solo, imóvel por sua própria natureza, o solo e tudo aquilo que nele se incorporar de forma natural ou artificial definitivamente. Artificial é aquilo que foi incorporado ao solo de forma definitiva por uma ação humana, uma construção, uma edificação, não importa se residencial ou comercial. Natural é aquilo que decorre de um fato natural realmente, que não decorre de uma ação humana. Uma floresta, por exemplo, imaginando que foi uma floresta desenvolvida ao longo de milhares, milhões de anos, enfim, daí por diante. Veja só que interessante, mesmo uma plantação nessa linha será considerada um bem jurídico que artificialmente incorporou-se ao solo porque aquela plantação, imaginemos, foi levada a cabo pelo trabalho humano, enfim, por uma decisão humana.
ok? São situações distintas. Então esse é o bem jurídico imóvel de acordo com sua própria natureza, o solo e tudo aquilo que nele se incorpora definitivamente de modo natural ou artificial, artigo 79, enfim, do nosso Código Civil. Mas o que você deve estudar com atenção, com carinho, com garra, é justamente os artigos que vêm na sequência, o artigo 80 e o artigo 81, porque eles nos trazem a possibilidade de classificação dos bens imóveis por determinação legal. Veja só que interessante isso, meu amigo, minha amiga. Há determinadas situações que, independentemente da estrutura física do próprio bem, a própria legislação lhe atribui uma classificação enquanto bem jurídico específica. E é isso que cai no exame da ordem, é isso que você não pode esquecer. As atribuições legais que definem um bem jurídico como sendo imóvel. Acompanhe comigo, vamos lá. Artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Opa, vejam lá novamente, para os efeitos legais, por força de lei, portanto, meu amigo, minha amiga. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Direitos reais. Quais são esses direitos reais? São aqueles descritos no artigo 1225 do nosso Código Civil. São os direitos que decorrem direta ou indiretamente do direito de propriedade. Então temos o próprio direito de propriedade, penhor, hipoteca, anticrédito, direito promitente comprador, uso, direito real de habitação, usufruto, ok? São vários os direitos reais que estão presentes lá no artigo 1225. Dentre aqueles direitos reais, aqueles que incidem sobre bens imóveis, eles, os próprios direitos, serão considerados bens imóveis, ok? Professor, mas direito não é bem jurídico incorpóreo? Sim, acabei de falar isso. Mas como algo incorpóreo vai ser considerado imóvel? Muito bem, meu amigo, minha amiga, porque mais uma vez se trata de presunção legal, determinação legal. Ainda que se trate de direito, a própria lei determina que os direitos reais que incidem sobre bens imóveis devem ser também considerados bens imóveis, ok? E é claro, suas respectivas ações que os asseguram também. Onde isso nos leva em desdobramentos importantes quanto à forma de celebrar negócios jurídicos, obrigações e contratos referentes a esses bens. Mas por enquanto, a parte que nos cabe neste latifúndio é esta. Entenda, direitos reais que incidem sobre bens imóveis serão considerados também bens imóveis, ok? O direito à sucessão aberta. Os direitos à sucessão aberta. Quando se considera a sucessão aberta com a morte, com o óbito do titular daquele determinado patrimônio, seja uma morte real ou natural, seja uma morte presumida, declarada de forma indireta, artigo 6º do Código Civil, declarada de forma direta, artigo 7º do Código Civil, não importa. A caracterização do óbito, abre-se a sucessão, consolida-se o quadro de sucessores e o direito à sucessão aberta, os direitos dos sucessores, tendo por base a abertura justamente desse processo de sucessão, são considerados bens imóveis também. E é claro, mais uma vez, assim como no inciso anterior do artigo 80, nós teremos o desdobramento disso quanto às possibilidades de disposição desses direitos e principalmente quanto à forma pelas quais esses direitos podem ser disponibilizados, dispostos, enfim, pelos seus respectivos titulares. Está bem? Continue conosco. Vamos lá. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis. Não perdem o caráter de imóveis, ok? Continuam sendo considerados bens imóveis, portanto. As edificações que separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Utilize aí o YouTube, meu amigo, minha amiga, e coloca lá casa sendo transportada a caminhão, virá uma verdadeira enxurrada de vídeos de casas que foram içadas, colocadas sobre um caminhão, melhor dizendo, e transportadas de um lugar para outro. Se essa casa foi retirada integralmente do solo, essa residência foi retirada integralmente do solo, sem ter perdido a sua unidade,
continuando na sua integralidade, ela não foi desmontada, portanto. O fato dela ter sido transportada do ponto A para o ponto B não caracterizará a perda da sua hipótese de ser um bem jurídico imóvel. Mas, professor, aquela casa saiu do ponto A para o ponto B. Eu sei, meu amigo, eu sei, minha amiga, por isso, mais uma vez, se trata de presunção legal. Para os efeitos legais, não perdem o caráter de imóvel as edificações separadas do solo, mas conservando a sua unidade. Tá? Se houve a conservação da sua unidade, continua sendo considerado bem imóvel. Ah não, se tratava de uma casa, digamos, pré-fabricada, não importa aqui o material, que eventualmente tenha sido desmontada no terreno A para ser remontada no terreno B. Opa, para tudo. Se ela foi desmontada, não se aplica essa hipótese do inciso 1 do artigo 81. Ela só será considerada bem jurídico imóvel, ou ainda continuará sendo considerada bem jurídico imóvel, se ela manteve essa unidade, se ela manteve essa integralidade até o seu destino final. Perfeito? E ainda o inciso 2, os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Eu já vi isso em concurso público, já vi isso em exame de ordem, é bom estarmos atentos a isso. Se um determinado material, uma porta, um portão, um vitral histórico, enfim, de uma igreja, por exemplo, foi retirado para passar por um processo de restauração, de conserto, de recuperação, para depois ser reempregado naquela mesma obra, ser reinstalado naquela mesma edificação, veja só, continua sendo considerado bem jurídico imóvel. Mas, professor, aquele vitral daquela igreja saiu daquela igreja, foi para um ateliê, passou por um processo de reconstituição, de recuperação histórica com arquitetos, especialistas em história da arte, daí por diante. Saiu do lugar, professor, e ainda assim será considerado bem jurídico imóvel? Sim, continua sendo considerado bem jurídico imóvel, desde que aquele vitral, por exemplo, volte a ser reempregado naquela mesma igreja, volte a ser reinstalado naquele mesmo local. Professor, e se aquele vitral foi retirado da igreja para ser doado a um museu, para que houvesse uma melhor preservação daquela obra de arte? Bom, se ele foi retirado daquela igreja para ser doado e ficar ali sob a responsabilidade de um museu, muda completamente histórica, aquele vitral exposto naquele museu passa a ser considerado um bem jurídico móvel, ok? Queridos, é isso que nos cabia em relação à classificação dos bens jurídicos, essa perspectiva dos bens jurídicos imóveis. Perfeito? É importante nós termos isso em mente, sem sombra de dúvida. Voltaremos em breve aí na nossa próxima aula, continuando esse nosso trabalho de classificação de bens jurídicos. Continue firme nos seus estudos e até breve. Um grande abraço!